Bendito seja o nome deste Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo. A Ele a honra, a glória e o louvor. Existem momentos que parecem tão difíceis e que as nossas forças se exaurem e a gente humanamente acaba prostrando e momentaneamente ignorando que o jogo ainda não acabou. Com isso também ignorando que tudo só termina quando damos por terminado a nossa esperança. Quando ao prostrarmos ou comportarmos assim, continuamos a acreditar que a derrota é maior do que a nossa própria vontade de continuar a lutar. Mas ainda que sem forças, a esperança seja apenas uma lembrança do tempo em que nós sonhávamos, vale a pena olhar para o céu e erguer as nossas cabeças e acreditar que tudo vai passar, que ainda que um sonho tenha terminado, literalmente se acabado, podemos um novo sonho começar, podemos uma nova vida vivenciar, mais experientes, com as nossas derrotas que momentaneamente nos sucumbiram. Eu vi um homem morto numa cruz. Seu nome tornou-se tão emblemático. Este nome é Jesus. Ele estava cabisbaixo, frágil, ferido, e fiz dele o meu amigo. Eu o vi se aproximar e vi seus amigos a chorar. Vi toda a história de amor se acabar. Mas um dia o sol raiou e ele ressuscitou. Ele venceu, triunfou, e com ele ressuscitaram os meus sonhos. E uma nova vida eu pude viver. Descobri o segredo de crer. Descobri que a morte não é o fim, e nem os meus pseudos fracassos, momentâneas derrotas que na verdade me tornaram mais amadurecido e enrobustecido para viver a plenitude do que será o meu amanhã. A vida, eu sei, é tão efêmera e às vezes nós perdemos tanto tempo. Situações que são apenas momentâneas, poderíamos aproveitar todo esse tempo perdido para que o mesmo não fosse tão perdido assim. E de tempo em tempo, de hora em hora, ainda que seja minuto após minuto, juntando-se em um só tempo, é que vemos o quanto de tempo nós perdemos, quantas lágrimas nós derramamos, quantas vezes a alma opilamos. Ninguém é um super-herói que não se abata na sua batalha, mas somos todos feitos para ela. Ela só existe porque somos fortes o suficiente para suportá-la. Forte não é apenas aquele que está sempre de pé, mas aquele que sempre consegue se levantar após uma queda. Na verdade, este sim é ainda mais forte. Quantos se acham por demais e na sua força alçaram seus passos, mas caminharam por caminhos sempre olhando para o espelho, jamais se voltaram para a janela para aprender com o próximo que ao seu lado viveu, mas que fora excluído do seu mundo? Não aprenderam com o substantivo experiência para chorar nas derrotas, pedir ajuda nas dificuldades, reconhecer suas limitações e ao caírem,
não tiveram a coragem para serem dignos para chorar, a humildade para pedir ajuda nas dificuldades, e nem foram resignados nas suas limitações, e faltou-lhes a hombridade para pedir o perdão. Se nós atentarmos para esse estágio de vida, perceberemos que ele é muito mais do que um simples estágio. Veremos que, mesmo que não colhermos o que plantamos, se o que nós plantamos for paz, bondade, amor, fé, alguém colherá por nós, pois nossas sementes jamais perecerão. A vida é tão sublime, é sublime demais para anularmos com a sua deslumbrante filosofia, com situações que são efêmeras e, por mais que elas perdurem, a sua força negativa vai aos poucos dirimindo-se, ou nós iremos enrubescendo diante das agruras. Ao enrubecer, nos tornamos mais maduros, sensatos e experientes, valorizando esta vida. Eu falo quando de uma vida perene, não apenas desse estágio momentâneo. E então passamos a entender que foi bom termos sobrevivido a todas as intempéries que outrora queriam nos sucumbir. E as outras tormentas que porventura vierem, estaremos alicerçados sobre os sentimentos que se tornaram base de nossa estrutura. Sedimentos que restaram do nosso sofrimento e agora já não nos ferem mais, apenas nos dão a certeza de que são o exemplo da nossa vitória. E a vitória nada mais é do que a nossa própria história. É imprescindível que o ser humano valorize a si mesmo para que os corpos que transitam em sua órbita recebam a emanação daquilo que se evidencia no seu âmago. A sua virtude é um princípio abstrato que contagia e reverbera da mesma forma que o sol reverbera aos que giram, aos corpos que giram em torno de sua órbita. O homem só não pode girar em torno de si mesmo, para não se perder no seu universo, pois existe o centro de tudo, onde tudo gira em sua volta. E com isso nos tornamos, para que nós não tornemos utópicos, vulneráveis, voláteis, perdidos em nosso tão exíguo tempo. Ao contrário, venhamos a converter esse tempo em um tempo perene, eterno. É preciso absorver a eternidade sólida. E esta eternidade sólida é Cristo Jesus. Ele é o centro de tudo. Como está escrito no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 28. Visto que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu decreto.